Assista este vídeo até o final, porque hoje nós vamos desmontar a ilusão de que a democracia brasileira nasceu livre. Nos episódios anteriores, você viu como o sistema nos hipotecou com a dívida externa e como criminalizou a liberdade de quem não tinha patrão. Mas o padrão percebeu que, para manter o controle absoluto, ele precisava de algo mais sofisticado. Ele precisava controlar a sua mente e a sua escolha. Bem-vindos ao quarto episódio da Linha do Tempo Oculta. Hoje, a psicohistória revela o algoritmo do curral, a política do café com leite. Imagine o Brasil do início do século XX. O império tinha caído, mas o poder não foi para as mãos do povo. Ele foi repartido em um balcão de negócios entre as elites de dois estados, São Paulo e Minas Gerais. De um lado, o dinheiro do café paulista, do outro, a influência política e o leite mineiro. Eles não eram adversários, eram sócios em um cartel de poder. O plano era perfeito. Hoje eu escolho o presidente, amanhã você escolhe o seu. Mas para esse teatro funcionar, eles precisavam de uma ferramenta de controle no chão da fábrica e no chão da fazenda. Entra em cena a figura do coronel. Ele não era um militar de carreira, mas um senhor da terra, dono da vida e da morte no interior do Brasil. O coronel era o braço armado e financeiro do padrão. Ele dava o prato de comida, o remédio e a proteção. Mas em troca, ele exigia a alma do cidadão no dia da eleição. Como o voto naquela época era aberto, sim, todos sabiam em quem você votava, a urna se tornou o curral. O voto de cabresto não era apenas uma pressão, era um sistema de engenharia social brutal. Se você dependia do coronel, você votava no candidato dele. E se você tentasse ser livre? Os jagunços, o exército particular da elite, cuidavam do resto. Se faltassem votos para fechar a conta, o sistema fazia até os mortos votarem. A fraude era institucionalizada. A vontade do povo era um detalhe irrelevante diante da manutenção do padrão de extração. O brasileiro aprendeu cedo que a política não era sobre projetos de país, mas sobre troca de favores. Essa cicatriz psicológica criou o que chamamos de clientelismo. Nós fomos condicionados a buscar um padrinho, um protetor, em vez de um representante. Enquanto São Paulo e Minas Gerais se revezavam no palácio, o resto do continente disfarçado de país permanecia exausto, analfabeto e sob o chicote invisível dos acordos de gabinete. A estrutura do café com leite durou décadas, porque era lucrativa. Ela garantia que as leis sempre favorecessem os grandes produtores, enquanto o povo pagava a conta da inflação e do atraso tecnológico. O padrão se refinou tanto que o chicote foi trocado pela caneta do coronel e a senzala foi trocada pelo curral eleitoral. A República Velha não foi uma era de progresso, foi a consolidação de um Brasil feito de donos. E embora os nomes tenham mudado, a lógica do curral ainda ecoa em cada promessa de favor em troca de voto que você ouve hoje. O algoritmo colonial apenas mudou de interface. O café com leite parecia eterno, até que o sistema entrou em colapso em 1930. Mas o que veio depois foi ainda mais complexo. Deixe o seu like se você finalmente entendeu que o seu voto já nasceu sob rédeas. Comente aqui embaixo se você ainda vê coronéis agindo na sua região. E inscreva-se no padrão. A nossa linha do tempo oculta está apenas começando a mostrar a sua face mais obscura.